Salve, salve galera, boa noite, mais uma videoaulazinha aí da Helpinfo Consultoria Informática. Nesse tutorial, na verdade, eu não chamo nem de videoaula, mas um tutorial, a gente vai estar ensinando para vocês aí como criar um load balance no MikroTik de forma simples e funcional, sem problema com bancos e assim, sem problemas de autoprocessamento, sem muitas marcações, né? Eu tenho visto alguns tutoriais aí ensinando como criar o load balance de diversas formas. Não existe um melhor nem pior, e esse aqui é o que eu uso em produção, tanto na empresa onde eu trabalho como no provedor que eu tenho local aqui. É o que eu coloco também para clientes no Brasil todo aí que pede consultoria, e graças a Deus a gente não tem tido reclamações em relação a isso não. Tá? Esse balance ele funciona bem tanto como com os gateways fixados ali na tabela de rota, é, manualmente, os gateways fixos na verdade, né? Ou também aqueles gateways que a gente ensinou no outro vídeo lá com failover, né? Se você tiver, por exemplo, um balance montado em cima uma checagem de gateways, a partir do momento que derruba o seu gateway lá, o teu balance continua funcionando normalmente e você não tem a perda da conectividade em nenhum momento, né? Desde que um determinado gateway ele esteja online ainda, né? Então assim, eu vou começar do zero aqui para vocês. Essa é uma RB750 que eu uso só para bancada mesmo, fazer testes e essas aulas também, né? O que a gente tem que fazer aqui primeiro? Eu já tenho as minhas interfaces configuradas, o WAN1 e o WAN2, e tenho os endereços setados nelas aqui, né? No meu caso aqui, o meu gateway já tem, ele está dentro, perdão, do gateway não, meu endereço, né, 1.30 e o 200.30, tá? O que a gente tem que fazer aqui primeiramente? Vamos colocar uma internet rápida só para checar se a internet está ok, antes de mais nada, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma lista de interfaces para fazer um mascaramento. Crio uma lista qualquer aqui, ó, links, por exemplo, já tem criada, e vou agregar minhas interfaces, o WAN1 a essa lista links e o WAN2 a essa lista links, ok? Vem firewall, NAT, e crio um mascaramento para minha lista Alt Interface List, ó, links, e mascaro aqui, ok? Seto um DNS qualquer aqui só para a gente ter navegação no MikroTik, e vou definir uma rota, que pode ser um dos meus gateways, vou botar só para testar. Até posso deixar já direto, ou perdão gente, não é isso aqui não. Esse aqui é o meu gateway primário, ok? Vou botar a distância dele, por exemplo, como distância 2, depois eu vou explicar o porquê. Poderia ser 1 também, mas é uma forma de organizar melhor a tabela de roteamento, tá? Eu vou criar o meu outro gateway aqui, ó, com uma outra distância. Distância 3. O que é a distância? É a prioridade do seu gateway, né? Quanto menor, maior a prioridade. Então 2 ele vai ser usado primeiro. Se esse cair, entra o 3. Tá? Por enquanto aqui a gente não tem nenhuma checagem. Isso também não importa aqui, porque o que a gente vai abordar é sobre o balance, sobre failover, checagem de gateway. Tem um outro vídeo da gente aí no canal que ensina como fazer, é um pouco longo, mas com atenção vocês conseguem pegar aí a lógica da coisa. Tem um scriptzinho lá para baixar também, é só adaptar a rede de vocês e mandar bala, tá? Mas vamos lá, já tem nosso gateway setado aqui, nosso DNS, né? Ok. Vamos fazer um ping aqui só para ver se já tem internet no MikroTik. Tem, perfeito. Então o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vem no... Pra vocês entenderem aqui, a IP, Firewall, Mangle. Essa terceira aba aqui, ó. Tá? Tem Filter, NAT, Mangle. A gente primeiro cria uma regra de accept, ó, na pré-rota Advanced. O que seria essa regra aqui? Essa regra seria para a gente excluir
aquela diretoria que de repente você não quer ter muito problema, qualquer tipo de problema, não que o balance vá dar problema, né? Eu não tenho tido problemas. Mas pode acontecer de repente um link ele está sendo mal servido, como já aconteceu comigo, um determinado link ali ele tava dando problema, eu precisei ter uma lista desses IPs aí para poder ou direcionar o tráfego ou simplesmente não passar num balance, entendeu? Então o que a gente faz? A gente cria uma lista aqui, pode ser, por exemplo, VIPs, né, ou fora do balance, né? Então, ó, cliquei aqui, é importante não marcar essa caixinha de exclamação. Quando você coloca a exclamação que você está excluindo todo mundo daquela lista, o resto a regra pega. Então, é isso aqui assim, ó, sem a marcação da caixinha. Fora do balance, accept. Tá? Eu vou dar um apply e vamos comentar aqui, ó, fora do balance. Então são os IPs que você quer passar fora do balance, ok? Deixa eu tirar essa lista, já existia uma lista criada aqui, mas eu tirei, pronto. A regra vai parar de... Não sei se vocês viram ali, mas ela estava contando a regra porque eu estou na mesma rede, né? Então ele estava me excluindo do balance. Antes de a gente fazer o balance, já removi lá a lista, senão não iria funcionar. Mas perfeito, vamos lá, ó. Então toda essa lista aqui, ó, como ela já criou, ó, fora do balance, quando eu quiser determinar um IP que vai passar fora do balance, eu venho em address list, adiciono ali, ó, no sinal de mais, clico na lista que eu quero e defino o IP ou a rede que, eu quero o IP 88.101, esse IP aqui, por exemplo, 151, né, eu quero que ele passe fora do balance. Tá? Ele não vai contar nada por enquanto, nessa regra, porque esse 151 não existe na rede. Eu devo estar com outro IP aqui, não sei qual é o range lá que o DHCP está fornecendo, mas certamente não deve ser o 151. Tá? Enfim, aí a gente vai criar uma outra regra agora, que seria o quê? A regra para aceitar as conexões em determinados equipamentos. Porque se você não definir essa regra, tanto as conexões entrantes como as de saída vai passar pelo balance. Então eu quero que as conexões entrantes nos equipamentos que eu vou definir através de uma lista, elas sejam aceitas pelo MikroTik, ok? Então eu defino aqui pré-rota, advanced, DST, address, list, eu vou colocar aqui, por exemplo, equipamentos. É um exemplo, você pode botar qualquer outro nome, ok? E dou um accept. Vou comentar aqui, ó, aceitar conexões entrantes nos equipamentos. Eu defini aqui no caso, na minha lista, já existe essa lista aqui, né? Equipamentos. Mas você pode determinar aqui, por exemplo, vamos supor que tenha uma outra rede no seu MikroTik, que existem um servidor, por exemplo. Eu tenho um servidor aqui 88.200. Eu quero que por exemplo, um servidor de TS, né? Eu preciso acessar ele externamente e quero fazer a conexão em cima dele com o balance ativo. Se essa regra não estiver montada, você não vai conseguir fazer esse acesso, nem de dentro da sua rede, nem de fora dela. Então é necessário que você determine ali quais são os equipamentos ou a rede que você quer ter acesso, mesmo com balance ativo. Ok? Porque essa regra é só para conexões de entrada. Tá? Então isso aqui foi primeiro uma regra para determinar quem vai passar fora do balance e aqui para aceitar as conexões nos equipamentos que você determina através de uma lista. Perfeito? Agora a gente vai fazer a criação da regra do balance em si. Né? O que a gente vai fazer aqui? Vou criar uma regra na pré-rota e aqui no caso eu vou marcar essa exclamação e vou determinar que quando o destino for os meus equipamentos, eu não quero que passe pelo balance. Eu não marquei lá para aceitar a conexão, mas eu não quero de fato que passe pelo balance. Então eu tenho que marcar isso aqui, ó. Tá? Per Connection Classifier, a gente vai marcar Buff Address. Tá? Tem gente que usa isso aqui, eu não recomendo, que dá muito problema com o banco,
porque ele distribui as conexões para o round robin, né? E isso aí ele hora está no IP, hora está no outro IP da outra operadora, isso vai te trazer problema com bancos. Então, assim, para minimizar esse tipo de problema, banco, hospedagem, recomendo usar o Buff Address, tá? A quantidade de marcações vai depender da velocidade do link de vocês, né? No meu caso, como é que você faz para encontrar essa quantidade aí? Vocês precisam encontrar o MDC das duas velocidades que vocês têm, ou 3, ou 4, enfim. No meu caso aqui eu tenho um link de 50 e outro de 15. O meu MDC de 50 e 15 é 5, então eu teria que fazer 5 marcações. Eu não vou fazer 5 marcações, vou fazer só 2, mas a lógica é a mesma. Aí vocês adaptam aí da forma que traduz a realidade de vocês, tá? Eu vou marcar aqui, vou fazer com 2 marcações, tá? Então, a gente vem agora aqui em Action, perdão, Action não. DST Address Type, é necessário marcar aqui, ó, local, invert, e em Action, marcar a rota. A rota que a gente vai marcar, você pode botar qualquer nome, ISP1, WAN1, GW, no meu caso aqui eu vou botar GW1, e desmarcar pass-through, tá? Porque senão ele vai pular para a próxima regra e isso vai te trazer problemas, porque ele vai satisfazer uma regra, aquela condição vai ser atendida e ele vai levar aquela condição para a segunda regra e aí vai te trazer um monte de problema. Então, o ideal não é o ideal, vocês têm que desmarcar, senão o balance não funciona, tá? Fizemos a primeira regra de marcação de rota. Então, o que eu disse? Que na pré-rota aqui o microtik, ele vai excluir os equipamentos do balance quando o destino for essa lista. Está marcando o Per Connection Classifier com os endereços somente, não as portas, ok? Com 2 marcações. Invertendo o que for rede local, ou seja, não vai pegar o IP do próprio microtik, vai pegar tudo que não for do microtik, no caso a rede inteira menos o gateway, ok? E vai passar aqui pela rota 1, que foi a rota a GW1, perdão, que é a marcação da rota que a gente vai fazer na tabela de roteamento, tá? Então, beleza. O que eu faço aqui? Eu copio e vou aplicar a mesma lógica, só que mudando algumas coisinhas para o nosso segundo gate. Ó. Não são 2 marcações? Começou do 0. Aí aqui você só muda para 1. Se fosse 3, aí você iria mudar, aqui no caso, 3 de 2, ou 4 de 3, e por aí vai. Né? 2 em 1 aqui. Ó. A mesma coisa em a marcação da nossa segunda rota, desligando sempre isso aqui, ok? Então já fizemos aqui, ó, o balance. O balance é basicamente isso aqui. Não tem muito mistério. O que a gente precisa definir agora? As nossas marcações de rota. Já temos nossos 2 gateways configurados aqui para a internet. Ó. 1.100, que é o meu gateway primário, com a distância 2, porque ele tem prioridade sobre o 3. E o 200.1, tá? Que é o que está azul aqui. Caso esse aqui caia, ele vem para cá. Ok? Mas só que essa checagem aqui ela não está habilitada, né? Ele só vai cair se eu desligar a interface. Mas ela não está habilitada e mesmo que tivesse, ele vai checar o IP internamente. Eu tenho um outro vídeo aí no canal que ensina como fazer essa checagem com IPs públicos, tantos quantos vocês quiserem, né? 3, 4, 5 IPs. Tem um failover aí no canal, procura, que é um pouquinho longo o vídeo, mas vale a pena dar uma assistida, que é uma das coisas que eu vejo o pessoal pedindo muito, que às vezes a operadora entrega lá o link e você não tem gerência sobre o roteador, não consegue mexer no roteador, e aí tem o link nateado, não tem como fazer uma checagem através de IPs públicos. É bem interessante. Enfim, vamos lá marcar as nossas rotas aqui. Ó. O que a gente vai fazer? Criar os gateways 1.100, que é o meu primário, ok? E vou dizer para ele que GW1 é a minha rota marcada para esse gateway aqui, ó. Certo? Não mexo em distância, a distância fica assim mesmo. E o meu segundo gateway
em minha rota marcada, que é GW2, ok? Pronto. Basicamente o balance é isso aí. Vocês podem perceber que a regra ela já está contando aqui, ó. Vou fazer um teste de navegação aqui para ver se está tudo ok. Já temos navegação nos dois links, ó. Bem rápido até por sinal, ó. Isso também é relativo à qualidade do link, não tem muita gente pendurada, né? Você pode ver que está contando as regras aqui, a distribuição não fica uniforme, justamente por causa desse tipo de classificação de conexões, né? Per Connection Classifier quer dizer por classificador de conexão. Então a gente está usando esse classificador aqui, que é somente por endereço. Isso, na verdade, ele limita aí uma série de problemas, como eu expliquei antes. Eu recomendo altamente, recomendável vocês usarem esse tipo de classificador. Se vocês usarem esse aqui, vai funcionar? Vai sim, né? Vai distribuir até melhor as conexões. Dá até aquela impressão, como o pessoal fala aí, somou os links, mas não é soma. Ele apenas distribui, mas como ele distribui agora de uma forma mais uniforme, vocês certamente terão problema com bancos e hospedagem, site que é restrito a navegação por IPs diferentes, vocês vão ter problema. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Que nessa situação aqui, realmente ele vai fazer um uso melhor da conexão, mas não é recomendável, principalmente para colocar em produção. Eu tenho lá 50 megas, né? E ele está colocando lá no teste de velocidade quase 60. Ó. Se forem ver lá na interface, ó, 15 numa interface, 50 na outra. Tá vendo? Tá fazendo um uso bem mais distribuído, mas isso aí é sinônimo de problema, gente. Eu não recomendo, tem gente que usa lista para poder excluir, como tem lá fora do balance, né? Mas como os IPs eles mudam muito, né? Os servidores na internet eles mudam constantemente, vocês precisam ficar muito ligados aí ao que está acontecendo. O Itaú mudou um determinado IP para poder colocar ele fora do balance. E no final das contas não é muito prático. Então eu prefiro usar esse tipo de classificador que não me traz problemas, é o que eu tenho em produção aqui, com aproximadamente 50 computadores conectados e assim, não tenho reclamações, entendeu? Então é isso, gente. O balance é basicamente isso, não tem mistério, tá lá, ó, funcionando direitinho, tá? E as regras de redirecionamento, aí cada um tem as suas aí, desde que esteja configurado nas listas de aceitar as conexões entrantes, vocês não vão ter problemas, tá? Eu espero ter contribuído aí com esse vídeo aí para o pessoal que precisa realmente de balance enxuto e funcional. Tá? E em breve a gente vai estar aí com novos vídeos. Futuramente, de repente, a gente vai estar colocando agora um vídeo referente a QoS. Eu vou explicar melhor depois aí como é que a gente vai fazer. Tá? E caso vocês tiverem dúvida, pode colocar no comentário aí que eu vou ter prazer de responder. Meu WhatsApp, meu número vai estar disponível na descrição aí. E é isso, gente. Fique com Deus, um grande abraço.